Bom, nosso tema de hoje, elaboração de referências no estilo ABNT, utilizando o mecanismo online para referências bibliográficas, que é o MORE. Quando eu ministro algum treinamento ou alguma palestra de normalização, eu sempre trago algumas reflexões também, para que a gente possa sair desses momentos com aquele pensamento de que não é a regra, só pela regra. Não é um conjunto de normas só por ser um conjunto de normas. Existe um porquê, existe um para quê e um para quem normalizar. Então, nós temos aqui envolvidas, né, as questões de padronização, de credibilidade de autores, né? Facilita a visualização e o acesso à publicação. A gente vai ver aqui um esquema, que é um ciclo que se retroalimenta, né, em termos de normalização. A comunicação entre metadados de editores de texto e softwares. Eu vou trazer aqui muitos termos biblioteconômicos que eu vou traduzi-los, né, à medida que eu for discorrendo aqui sobre esse assunto. Temos a questão de intercambiabilidade, muito importante. Então, cada ponto tem a sua importância, cada ponto e vírgula naquele local específico, cada vírgula, cada palavra em itálico, né? Cada entrada que a gente faz, seja por título, ou pelo sobrenome do autor, ou pela autoria e entidade, tudo isso a gente vai ver nessa apresentação. O principal de todos, a garantia de proteção aos direitos autorais, certo? Muito importante. Evitar a questão de plágio, evitar a má conduta em pesquisa científica, tudo isso está permeado nesse cenário que é a normalização. E a responsabilidade de autores e orientadores. Os bibliotecários estão aqui para orientar, né? Para dar capacitações como esse momento, para estar com vocês lado a lado nessa caminhada acadêmica, mas a responsabilidade pela normalização do trabalho perpassa aí pelos autores e orientadores. Bom, as normas são obrigatórias, né? Há quem diga que nada é obrigatório, né? A gente só é obrigado a cumprir o que está em lei. Então, as normas, via de regra, não são obrigatórias. E essa informação aqui está no próprio site da ABNT. A norma é, por princípio, de uso voluntário, mas quase sempre é usada por representar o consenso sobre o estado da arte de determinado assunto, obtido entre especialistas das partes interessadas. As normas têm uma enorme positiva contribuição para a maioria dos aspectos de nossas vidas e quando elas estão ausentes, logo notamos. Exemplo disso são normas para tudo, né? Eletricidade, né? A gente tem normas específicas para isso, trabalhos acadêmicos, pessoal da engenharia, física, né? Então, trabalha com toda essa questão aí de normalização, e não apenas a gente com trabalhos acadêmicos. Elas não são obrigatórias, porém elas são recomendadas. Porque vamos imaginar se a gente na academia tivesse a liberdade, entre aspas, de fazer um trabalho de qualquer forma, sem seguir qualquer regra, né? Como é que seria? Como é que o caos que seria, né? Então, elas são recomendadas. No caso da UFC, nós temos uma resolução, a resolução de número 17 do CEP, está aqui, do dia 2 de outubro de 2017, que estabelece a normalização de trabalhos acadêmicos e que diz que no âmbito da UFC será de acordo com a ABNT, ou baseada nos modelos definidos pelas coordenações de curso, com a assessoria sempre do sistema de bibliotecas da UFC. Então, é importante o envolvimento das bibliotecas universitárias nesse trabalho, dos colegas bibliotecários, né? Nesse trabalho mesmo, de parceria com docentes e discentes na construção dessa normalização. Cada instituição tem a sua autonomia para desenvolver os seus produtos, né? Com base na ABNT. Então, nós temos aí guias, tutoriais, templates, e cada instituição tem plena autonomia para essa produção. No caso da UFC, nós temos aí a resolução que estabelece e temos os guias de normalização, templates e tutoriais disponíveis no site do Sistema de Bibliotecas da UFC. Entre normas, formatos e estilos bibliográficos, né? Eu particularmente sou apaixonado por isso aqui, ó, tá? Nós temos vários, né? Temos a ABNT,
APA, Vancouver, LaTeX, Chicago, Harvard, IEE, a UNI, que é da Espanha, e outros. O que é que vai ditar a tua padronização do teu trabalho? Se você for, por exemplo, publicar em uma revista científica, né? Você vai seguir o que a revista determinar. Você vai seguir de acordo com as diretrizes daquele periódico. Então, por exemplo, pode ser que o periódico te solicite a ABNT, mas há adaptações lá dentro da ABNT que você deve seguir. Então, você vai sempre se direcionar nesse sentido, tá? E aqui as principais normas da ABNT para trabalhos acadêmicos. Nós temos as normas de apresentação, né, que é a 14724, temos a de sumário, temos a de resumo, a de numeração progressiva de sessões, temos a de índice, projeto de pesquisa, citações, artigo científico e a que a gente vai ver hoje, que particularmente é a que eu prefiro, que é a de referências, a 6023, que foi atualizada agora em 2018. Desconsiderem a versão de 2002, tá? Pode ser que você vá consultar aí em alguma fonte a 6023-2002. Então, ela está obsoleta. A gente vai focar na 6023-2018, é a segunda edição, e contendo uma errata, tá? Tem lá na capa da norma essa observação. É versão corrigida, tá? Então, é a segunda edição, versão corrigida, que contém as erratas que foram acrescidas. Eu dividi esse nosso tempo em duas partes. Eu vou mostrar aqui o básico das regras, focando sempre nessa afirmação aqui. Eu vou começar com essa afirmação e vou terminar com ela também. Consulte a norma sempre que precisar. Não se desespere. Nem bibliotecário, apesar de eu ter uma opinião particular sobre isso, né? Mas nem bibliotecário tem a obrigação de conhecer de cabo a rabo da norma. Elas estão aí para serem consultadas. Surgiu a dúvida, vai lá, olha. Se você não tem acesso ao que a gente chama de documento primário, né, que é a própria norma, o próprio documento, você pode recorrer às fontes secundárias e terciárias, né, como os guias, templates e as bases de dados. E aí você vai sempre consultar no decorrer aí dessa sua caminhada acadêmica. Então, por que referenciar? Esse aqui é o ciclo que se retroalimenta, né? Que eu falei no início da apresentação. Você parte de uma pesquisa bibliográfica ou documental, com ela você faz seu embasamento teórico ou referencial teórico, né? Obrigatoriamente você vai ter que citar, não adianta, é considerado plágio, má conduta, você escrever com base na ideia de um autor e você não citar, certo? Aí você recorre aí à norma de citação 10.520, que vai dizer que tem lá citações diretas e indiretas, certo? E ainda tem a citação de citação, que muitos professores têm a aversão, que é o APOD, mas que também é permitido utilizar, né? A norma define essa diretriz, tá? Nós temos aqui, então, se você cita, obrigatoriamente você referencia. Então, nós temos uma lista de referências e todo esse conjunto compõe a tua publicação, que vai se retroalimentar, né, embasando novas pesquisas e assim o ciclo recomeça. Então, essa daqui como se fosse um mapa mental, né, para a gente poder visualizar o porquê da importância de normalizar. Então, vamos lá, vamos às regras, tá? A elaboração de referências. As referências devem ser elaboradas em espaços simples, alinhadas à margem esquerda, alinhamento esquerdo. Você vai querer, né? Essas coisas que eu estou falando aqui, entre parênteses, né, são vivências nossas do atendimento, de treinamentos, tá? Vai te dar aí alguma coisa de você querer justificar as referências. A norma não permite isso. É sempre alinhamento à esquerda. Separadas por si, entre si, por uma linha em branco de espaço simples, equivalente aí a 2 enters no teclado. Quando aparecerem notas de rodapé, elas devem ser alinhadas à margem esquerda do texto, a partir da segunda linha, né, da mesma referência,
e abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar aquele numeral, aquele expoente, tá? E sem espaço aí entre elas. Observação importante: no rodapé, não utilizar o sistema numérico. Nós temos o sistema numérico, o sistema autor-data. É consolidado, né, em muitas instituições, inclusive na UFC, o sistema autor-data. Mas em algumas publicações a gente pode se deparar com o sistema numérico. Qual é a observação importante sobre o sistema numérico? É proibido você utilizar notas de rodapé, tá? Porque cada citação vai receber um número e esse número vai ter que corresponder à referência exata ao final do trabalho. Ou ao final do texto, do capítulo e da seção, tá? Que é a localização das referências. Podem vir no final do texto, do capítulo, da seção e antecedendo os resumos e resenhas também, certo? Ordem alfabética ou ordem numérica, assim como como a tua instituição determinar, tá? Ainda dentro das regras gerais, como é que elas aparecem? O título da seção, referências, vem com destaque, normalmente em negrito, a gente recomenda o uso do negrito, em caixa alta e centralizado. Vamos ver isso aqui numa imagem daqui a pouco, na sequência, tá? Ela divide cada elemento na composição da referência em elementos essenciais e complementares, com alinhamento à esquerda, espaçamento simples, separadas por uma linha em branco, com dois entes, e em rodapé aqui só foi ratificando o slide anterior, né? Um alinhamento aqui da nota de rodapé. Pronto, temos aqui um exemplo. Está aqui o título da seção, referências, está aqui os exemplos em espaçamento simples e alinhado à esquerda, e aqui uma linha, um espaço branco equivalente a dois entes, tá? Não mais que dois. E aí, se vocês utilizam o editor de texto Word, lá tem a opção, se eu não me engano, em referências ou em layout lá em cima, que você vai ter que zerar um espaçamento. Normalmente você vai ver lá um 10 pt ou um 8 pt, então você zera, porque se você não zera, ela vai te dar um espaço a mais aqui, tá? E esse espaço a mais não é recomendado, porque a gente tem que seguir o espaçamento simples.